A Rádio Justiça apresenta Defenda seus direitos. Olá, muito boa tarde. Agora em Brasília, 1h02. Está no ar mais uma edição do programa Defenda seus direitos. Aqui você fica informado sobre as principais notícias e decisões judiciais que envolvam as relações de consumo. Entrevista. E no quadro de entrevista de hoje vamos falar sobre cancelamento de planos de saúde. Entraram em vigor neste mês as novas regras para o cancelamento dos planos da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. Dentre as novidades, o consumidor mesmo inadimplente pode cancelar o plano de saúde. E para falar sobre o tema, Defenda seus direitos recebe a participação do advogado especialista na área de saúde, Dr. Leonardo Sobral Navarro, que conversou com o repórter Carlos Ribeiro. Vamos ouvir. E a Rádio Justiça conversa agora com o Dr. Leonardo Navarro, advogado especialista na área de saúde, que vai comentar com a gente e explicar sobre o cancelamento de planos de saúde e as novas regras. Doutor, muito obrigado pela sua atenção aqui com a Rádio Justiça. Eu que agradeço, Carlos, por mais uma vez vocês terem feito contato e para tentar ajudar os consumidores nessa tenebrosa relação com os planos de saúde. Nós que agradecemos pela sua participação, doutor. Então, só contextualizando, entraram em vigor na última quarta-feira, dia 10 de maio, as novas regras para cancelamento de planos de saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é a ANS. Doutor, quais são os principais pontos dessas novas regras? Carlos, vamos lá. Primeiro, como você falou, vamos contextualizar um pouquinho. A ANS vinha sofrendo críticas e mais críticas sobre a atuação, principalmente para defender os direitos dos consumidores, né? E esse ano ela começou com um movimento muito produtivo com relação à suspensão de venda de alguns planos. Depois ela criou o portal Qualis, que é sobre a qualidade dos planos de saúde e prestadores. E agora a resolução normativa 412, que era de novembro de 2016, entra em vigor. Ela entrou em vigor agora no dia 10. E essa resolução normativa, ela vem tratar de um assunto muito complicado, que era o cancelamento dos planos de saúde, dos diversos tipos de plano de saúde. Então ela regulamenta hoje, tá, como deve ser e quais as consequências, tá, do cancelamento de um plano individual ou familiar, daquele plano coletivo empresarial e daquele plano por adesão, aquele vinculado às sociedades de classe, né, ou ligadas a sindicatos. Certo, então com essas novas regras, o consumidor, por exemplo, aquele inadimplente, ele vai poder cancelar o plano de saúde. Exatamente, isso era um grande problema que os consumidores enfrentavam. Ele vai não só poder cancelar, como ele vai poder aderir a outro. E aí a questão, lógico, dessas pendências, o plano de saúde que ele está se desligando vai ter que fazer a cobrança da forma que entender necessária, mas fica absolutamente autorizado que o plano de saúde seja cancelado e também não pode ter restrição para que ele faça a adesão a um novo plano de saúde. Uhum. Além dessa nova regra que o consumidor, mesmo inadimplente, ele pode cancelar o plano de saúde, quais são os outros principais pontos? Primeiro ponto muito importante, que antes ficava muito nebuloso: o plano de saúde, principalmente no caso individual ou familiar, tem que fornecer imediatamente, mas no exato momento que foi feita a comunicação, um protocolo, deixando claro as regras de cancelamento e, por outro lado, também informando que o cancelamento é imediato, Carlos. Então, isso é muito importante, nem só ao consumidor, mas nem só ao plano de saúde. A lei tem que ser justa. Então, o plano de saúde vai ser cancelado naquele momento e é muito importante que, se ele tiver um problema 3, 4 horas depois ou no dia seguinte, o consumidor não vai ser mais atendido. Então, isso é muito importante. Então, essa regra é muito importante, do cancelamento imediato, tá? Outra coisa muito importante, o titular de um plano familiar pode eventualmente manter os seus dependentes, ou seja, ele sai, mas fica mantido os dependentes. Isso é importante também. E é muito importante também que uma vez descumprida qualquer situação com relação ao cancelamento, o
plano de saúde pode ser multado em até R$30 mil. Uhum. Bom, quanto à questão do cancelamento imediato, isso antes das novas regras era um grande problema, né? Já que as seguradoras tinham uma dificuldade de informar os clientes sobre a situação do cancelamento, se eles iam receber ou não um boleto, qual seria a data do vencimento desse boleto e até em relação também ao não fornecimento desse protocolo de atendimento referente ao cancelamento, né? Exatamente. Agora, pela resolução, né, nós estamos ainda conversando no nível normativo, né? Vamos verificar depois na prática como isso vai andar, né? Mas, objetivamente, o cancelamento tem que ser imediato, todas as informações têm que ser fornecidas para o consumidor, inclusive até informações que talvez não agradem o consumidor, por exemplo, que ele perde a portabilidade das carências, que ele perde imediatamente o direito à remissão, que é um benefício de ficar um período sem pagar o plano, e o efeito imediato da desistência e cancelamento de todo e qualquer tipo de procedimento que ele venha a precisar. Então isso é muito importante. Todas as regras precisam ser faladas e comprovadas ao consumidor, para que tenha validade o cancelamento e para que, por outro lado, a operadora não fique sujeita a sanções da ANS. Certo, doutor Leonardo. Agora, caso a operadora de saúde descumpra com alguma dessas novas regras da ANS, ela estará sujeita ao pagamento de alguma multa? Sim, exatamente. Existe uma previsão que ela pode ser multada por descumprimento e em até R$30 mil. Ou seja, o consumidor, uma vez percebendo que a regra de cancelamento não foi cumprida, ele pode fazer a ação dessa reclamação. Vai então encaminhar ao plano de saúde, podendo até, inclusive, ocorrer essa aplicação de multa. Uhum. Então, até uma forma de forçar, entre aspas, com que as seguradoras, as operadoras, cumpram com essas novas regras, né? Sim, o que a gente verifica em diversas situações envolvendo o plano de saúde é justamente isso, né? Se não tem uma penalidade pecuniária, às vezes as demais penalidades acabam não tendo força para que eles cumpram o determinante na lei ou em uma decisão judicial. Tá certo, esse foi o Dr. Leonardo Navarro, advogado especialista na área de saúde, que acabou de comentar com a gente, de explicar sobre as novas regras para o cancelamento de planos de saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que entraram em vigor no último dia 10 de maio. Dr. Leonardo, muito obrigado mais uma vez pelos seus esclarecimentos. Carlos, eu que agradeço e espero ter contribuído aí com relação aos esclarecimentos prestados ao consumidor. Defenda seus direitos.